Olá pessoal, que bom revê-los aqui no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos começar o módulo de isomeria e em nossa primeira aula vamos estudar isomeria plana. Vamos começar com o que seria isomeria. Se nós formos ver o significado da palavra, iso significa igual, enquanto meria, fórmula molecular. Logo, na isomeria, nós vamos ter compostos com a mesma fórmula molecular, porém, eles vão ter diferentes fórmulas estruturais. Mas como assim, Léo? Me dá um exemplo. Está aqui. Com a fórmula molecular C6H14, nós conseguimos construir essas duas fórmulas estruturais. São compostos diferentes, 2-metilpentano e 3-metilpentano. Vamos agora aos tipos de isomeria. Primeiro, nós temos as isomerias ditas planas. O que seria uma isomeria plana? Ela é o tipo de isomeria que a gente pode ver perfeitamente usando só a folha de papel. A gente vai desenhar as fórmulas estruturais e a gente vai conseguir ver que essas fórmulas elas são diferentes. Nós temos aqui 5 tipos de isomerias planas que nós vamos estudar na aula de hoje. Pode ser de posição, cadeia, função, metameria ou de tautomeria. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar um outro tipo de isomeria, que é a isomeria espacial. E aí a gente já vai ter que ter uma visualização tridimensional das estruturas, para ver que elas são diferentes. Aqui os exemplos de isomerias espaciais são a geométrica, que é a cis-trans, e a ótica. Então vamos começar o estudo das isomerias planas. A primeira delas é a isomeria de posição, quando compostos de mesma fórmula molecular diferem pela posição de quê? Então, quando eu comparar as fórmulas estruturais, eu vou ver que elas vão ser diferentes, mas devido ao quê? Devido à posição, aqui primeiro, letra A, de uma ligação dupla ou tripla. Aqui no exemplo, com a fórmula C5H10, a gente pode desenhar o pente 1-eno e o pente 2-eno. Quando nós comparamos essas fórmulas estruturais, o que nós então observamos? Que mudou aqui a posição da ligação dupla. Se mudou a posição da ligação dupla, é que é uma isomeria de posição. A gente pode mudar a posição de ligação dupla ou tripla. Para ser isomeria de posição, a gente também pode alterar a posição do grupo funcional. Aqui no nosso exemplo, butan 1-ol e o butan 2-ol. Mudamos a posição da hidroxila, do OH. Lembrando que, para serem isômeros, esses compostos têm que ter o quê? A mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Ainda dentro do caso da isomeria de posição, podemos alterar a posição da ramificação. Veja aqui, com essa fórmula C6H14, podemos desenhar 2-metilpentano e 3-metilpentano. Mudamos a posição da ramificação, aqui no carbono 2, que está o metil, aqui no carbono 3. Ou seja, para ser isomeria de posição, mesma fórmula molecular e nós podemos mudar a posição de quê? Da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, do grupo funcional ou da ramificação. Vamos agora para a isomeria de cadeia, que também é um tipo de isomeria plana. Aqui, pessoal, compostos de mesma fórmula molecular e que diferem por uma característica de cadeia. A gente vai entender melhor o que é essa característica da cadeia aqui com os nossos exemplos. Aqui eu só quero ressaltar que para ser isomeria de cadeia, os compostos têm que pertencer à mesma função química. Como assim função química, Léo? Tem que ser 2 hidrocarbonetos ou então tem que ser 2 álcools, você não pode mudar a função química, tá? Vamos aqui. Eu vejo que isomeria de cadeia vão ter 2 tipos principais que vão cair para vocês. Primeiro, cadeia aberta e cadeia fechada. Aqui o nosso exemplo, C4H8, podemos desenhar a fórmula do but-1-eno e do ciclo butano. O but-1-eno ele é uma cadeia aberta, enquanto que o ciclo butano é uma cadeia fechada. Então, nós estamos alterando a característica da cadeia. E eles têm o quê? A mesma fórmula molecular. Logo, são isômeros de cadeia. Aqui, se a gente for entender, os alcenos, eles são isômeros de cadeia dos
ciclo alcanos, porque eles vão ter a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Aqui nós só vamos ter mais um outro tipo de isomeria de cadeia, que é quando ocorre com cadeias normais e cadeias ramificadas. O nosso exemplo de C5H12, a fórmula molecular, podemos escrever o pentano ou 2-metilbutano. Veja que é uma cadeia normal, não ramificada, né? E aqui a cadeia ela já está ramificada. Alteramos a característica da cadeia normal e ramificada. E eles são isômeros de cadeia. Aqui uma observação muito importante, pessoal, é que alguns alunos confundem esse exemplo que nós acabamos de falar, né? Que, Léo, mas aqui pentano e o 2-metilbutano não seria uma isomeria de posição, que eu estou mudando a posição da ramificação, ó, peguei esse carbono e nós então inserimos aqui na cadeia carbônica para gerar o 2-metilbutano. Aqui é uma isomeria de cadeia, pessoal, porque a gente tem que lembrar que não existe ramificação na ponta, então isso daqui não é contado como uma ramificação. Aqui só pode ser isomeria de cadeia porque é uma cadeia normal e a outra é uma cadeia ramificada. Vamos agora à terceira isomeria plana, que é a dita isomeria de função, compostos de mesma fórmula molecular que pertencem a funções químicas diferentes. Nós aqui temos 3 casos que são muito característicos e pode aí cair em qualquer prova que você vinha fazer. Primeiro, álcool e éter. Veja, o butanol e o etoxetano, né, um álcool de 4 carbonos, um éter de 4 carbonos, possuem a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Se você tiver um álcool de 2 carbonos ou mais, você sempre vai ter um éter que vai ser isômero dele. O segundo exemplo é justamente aldeídos e cetonas. Veja aqui, propanal e apropanona. Mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Os aldeídos e as cetonas também são isômeros de função, se tiverem 3 átomos de carbono a mais, né? Para você, porventura, ter uma cetona. Então, isômero de função. E os últimos aqui, todo ácido carboxílico de 2 átomos de carbono a mais, né, tem um éster que é seu isômero. Veja aqui o ácido propanóico, 3 átomos de carbono, etanoato de metila, também 3 átomos de carbono, né? Mesma fórmula molecular aqui. Tá? Então, em resumo, as isomerias de função são quais? Álcool e éter, aldeído e cetona e ácido carboxílico e éster. Muito bem, vamos agora à quarta isomeria plana, que é a metameria. Alguns chamam de isomeria de compensação. São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas que eles diferem em relação ao quê? A posição do heteroátomo. E aí, se você se perguntar, o que é um heteroátomo, Léo? Eu aqui botei o exemplo. Heteroátomo, ele é um átomo que quebra a sequência de átomos de carbono. É um átomo diferente. Aqui pode ser um átomo de nitrogênio, um átomo de oxigênio, um átomo de enxofre, que ele se insere entre os átomos de carbono. Você aqui tem uma cadeia heterogênea. Lembra lá da nossa aula, pessoal? Então é isso que é um heteroátomo. Você tem um átomo diferente aqui entre átomos de carbono. E aí nós temos alguns tipos de metameria, essa isomeria de compensação. Ela ocorre em éter, então veja aqui, etoxetano e o metoxipropano, mesma fórmula molecular, né? Se você for ver aqui, eu alterei a posição do heteroátomo. Aqui você tem 2 átomos de carbono para cada lado, enquanto que no outro composto tem 3 átomos de carbono para um lado e somente um para o outro. É como se eu tivesse deslocado o átomo de oxigênio aqui para a direita, né? Então, você está mudando a posição do heteroátomo. Isso daí também vai ocorrer nos ésteres, perceba aqui, propanoato de metila e o etanoato de etila. Veja que, novamente, são compostos com a mesma fórmula molecular, mas eu alterei a posição do heteroátomo aqui. 3 átomos de carbono de um lado e um do outro, 2 e 2, mas aqui pode ser qualquer número de átomos de carbono, tá, pessoal? Se eu tiver aqui, por exemplo, 9 átomos de carbono de um lado e 1 do outro, 9 mais 1 dá 10, e tiver aqui 5 de um lado e 5 do outro, também dá 10. Se você tiver um ácido carboxílico e um éster, eles vão ser isômeros, tá? E ainda dentro desse tipo de isomeria, da metameria, né, nós temos como exemplo as aminas. As aminas
propionaminas são esse tipo de composto que tem um átomo de nitrogênio, né, ligado a cadeias carbônicas. A dietilamina e a metilpropionamina, eles são isômeros por metameria. Você alterou a posição do átomo de nitrogênio. E o último exemplo são as amidas, onde você tem esse grupo funcional, C-O simples N. E aqui você também pode deslocar a posição do átomo de nitrogênio. Lembrando aqui na nomenclatura, né, se você tiver uma ramificação no átomo de nitrogênio, você tem que botar isso lá no nome, ó, N-metilpropanamida, N-etiletanamida, mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. A última isomeria plana, pessoal, ela é a tautomeria. E aí a tautomeria, ela é a isomeria do enol. Você lembra o que é um enol? Enol, ele é né, aquele composto que nós temos a cadeia carbônica com OH, só que o carbono que está ligado ao OH tem uma ligação dupla. Já vou mostrar isso daí para vocês, tá? E em uma solução, os enóis podem se converter a aldeídos ou cetonas. Nós temos dois exemplos da tautomeria. A aldoenólica, que é justamente quando um aldeído, veja só aqui o propanal no caso, pode se converter para um enol. Olha só aqui o enol. O carbono do OH tem uma ligação dupla, então é um enol. Para ser álcool, tinha que esse carbono do OH ter 4 ligações simples, tá? Então, propen, um ol, né? Você aqui está localizando a posição do OH, da hidroxila, nós temos essa tautomeria aqui do aldeído e do enol. E a outra tautomeria, ela é a cetoenólica, quando nós temos uma cetona e um enol, veja só aqui. Então, esses compostos, eles coexistem em solução, eles se interconvertem, né? E veja que com uma fórmula molecular só, nós podemos desenhar duas fórmulas estruturais. Tudo bem, pessoal? E aí, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembre-se de se inscrever em nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, vamos às aulas!